dia para vocês, que coisa boa, né? Bom, pessoal, nessa primeira estrutura aqui, percebam que existe um colorido lá na nomenclatura, tá? Quando a gente fala de o que são hidrocarbonetos e como eles se classificam. Os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que, essencialmente, na sua composição, existe hidrogênio e carbono. Esse hidrocarboneto, ele pode ter duas classificações. Pode ser um hidrocarboneto alifático. Alifático, já falamos que é sinônimo de cadeia aberta. E ele pode ser também um hidrocarboneto aromático, chamados aí de arenos. Remetemos aí à constituição do anel aromático, do benzeno, cuja estrutura, né, cuja fórmula molecular, a constituição dos átomos que formam essa estrutura é exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são compostos caracterizados por carbono e hidrogênio. Na sua classificação, eles podem ser alifáticos e aromáticos. Os alifáticos podem ter cadeia aberta e pode ter também cadeia fechada. Uma cadeia aberta, existe esses tipos aqui que eu vou apresentar para vocês. Observa, tem o alcano, ou também chamados de parafinas, tem os alcenos, também chamados de olefinas, tem os alcinos, também denominados alquinos, e os alcadienos, que também são chamados de dienos. A diferenciação de um para o outro está na ligação com o carbono, está fazendo com o carbono. Rapidamente, observem essas estruturas que estão aqui apresentadas. O que diferencia uma da outra? Perceba, na primeira situação, nessa estrutura de barras aqui, nós só temos ligações simples, ó. Observa que só tem ligação simples. Já nesse segundo exemplo, além das ligações simples entre os carbonos, nós temos uma ligação dupla. Aqui agora nós temos uma ligação tripla e aqui nós temos duas ligações duplas. Esse posicionamento das ligações entre os carbonos é o suficiente para que vocês possam denominar as classificações, tá, dos grupos que vão estar caracterizando o tipo de hidrocarboneto que nós estamos estudando. Portanto, na nomenclatura dos compostos do tipo hidrocarboneto, sempre vocês vão observar um O no final, tá certo? Então, observe, butano, buteno, pentino, buta 1,2-dieno, todos terminam com O no final. Então, toda nomenclatura orgânica que terminar com O no final, nós estamos remetendo ao grupo funcional do tipo hidrocarboneto. Agora, que tipo de hidrocarboneto é esse? É um alcano, é um alceno, é um alcino ou outra denominação? Isso nós vamos diferenciar pelo tipo de ligação que está formando entre os carbonos. A diferenciação de um para o outro, se é o alcano, se é o alceno, se é o alcino, está aqui, ó. É alcano, en é alceno, in é alcino. E o que quer dizer essa transformação de linguagem, tá? Quando a gente está usando en ou in, é exatamente o tipo de ligação entre os carbonos. Se só tem ligação simples, de alcano. Se só tem ligação dupla entre os carbonos, tá? Não em todas as posições, apenas em uma posição. Aí aqui você tem en de alceno. Se a posição agora, independente de onde seja, aparecer uma tripla ligação entre os átomos de carbono, aí vai aparecer in, caracterizando que é um alcino. Alca-di-en. Ora, se lá em cima, quando tinha en, era um alceno que remetia a uma dupla ligação, aqui esse di é de 2, assim como tri é de 3, tetra é de 4, penta é de 5, e assim por diante, certo? Então, duas coisas nós já colocamos aqui. Quando na nomenclatura terminar em O, eu estou falando que é um hidrocarboneto, tá? Quando entre os carbonos tiver um an, é porque eu estou falando de um alcano. E o que quer dizer isso, professor? Que entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Ah, professor, e se tiver um eno? Eno. Bom, o eno vai caracterizar uma dupla ligação entre os átomos de carbono, caracterizando aí que você tem um alceno. Uma tripla ligação entre os átomos de carbono, não importando em qual posição apareça,
Isso vai remeter a um hidrocarboneto do tipo alcino, por isso que tem in aqui. Uma outra coisa que vocês vão observar também agora é uma numeração que está aparecendo aqui. Aqui apareceu 1, aqui apareceu 2, aqui apareceu 1 e 2. Isso é para mostrar para nós em qual carbono está aparecendo a insaturação. Lembrando, insaturação é quando entre os átomos de carbono existe uma ligação dupla, neste caso aqui, ou uma ligação tripla, neste outro exemplo aqui. Ok? Já estamos quase finalizando o entendimento. Percebam que agora existe o prefixo chamado but. Em todos eles tem but. Tem pente aqui. O que significa? Na aula anterior nós vimos os radicais. Todos esses aqui têm 4 carbono. Então, 4 carbono, but. But é para dizer que a cadeia principal contém 4 carbonos. É para dizer para nós que se trata de um hidrocarboneto que tem somente ligações simples entre os carbonos. E O, para mostrar para nós que esse grupo funcional é um hidrocarboneto. Veja embaixo, o que quer dizer but? Quer dizer que na cadeia principal tem 4 carbonos. O que quer dizer esse 1-en? É que no carbono de número 1 tem uma dupla ligação, por isso que tem en. E agora, aqui embaixo, por que que tem pente? Porque a cadeia principal tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E por que que tem O no final mesmo, professor? Porque é um hidrocarboneto. É um composto orgânico que só tem na sua constituição carbono e hidrogênio. Ok? Percebam, tá? Que nessas estruturas existe sempre uma relação entre carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. O que é esse N? Esse N é a quantidade de carbono na cadeia. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quantos carbonos eu teria aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria C4. Quantos hidrogênio eu tenho agora? Imagina, se aqui tem 4 carbonos, agora você vai ter. Isso aqui é matemática pura, tá? 2 vezes a quantidade de N mais 2. Ora, se nessa cadeia aqui eu tenho 4 carbonos, 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 2, 10. Então, todo composto orgânico que obedecer essa fórmula matemática aqui, o que ela quer dizer para nós? Que o número de carbonos vezes 2, acrescentando 2, isso é sempre um alcano. Quando que eu vou saber, olhando para a estrutura, que é um alceno? Eu vejo a dupla ligação. Mas e se eu não tiver a estrutura montada e tiver só o nome? Eu vejo o en no nome. Aí eu já sei que tem uma dupla ligação ali. E como que eu faço essa constituição da fórmula aqui? É só contar. Quantos carbonos tem nessa estrutura? Tem 1, 2, 3, 4. Por isso que tem but. Tá? Então, ficaria C4. Quantos hidrogênio, professor, eu vou ter nessa estrutura, então? É só pegar o N, que é 4, e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 4 seria 8. Veja o exemplo de baixo. Eu tenho agora CnH2n-2. Eles começam com Cn, ó. Cn, 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 Cn. O que muda é a quantidade de hidrogênios. Se for um alcano, é o dobro mais 2. O dobro de quem? O dobro de carbonos, tá? Se for um alceno, é só o dobro de carbonos. E se for o alcino, é o dobro menos 2, tá? Então, qual seria a fórmula desse composto aqui? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é C5. Quantos hidrogênios tem? É só fazer a conta agora. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Certo? Então, seria C5, H8, C5, H10, C5, H12. Se fosse uma cadeia com 5 carbonos. Professor, se fosse uma cadeia com 6 carbonos,
Como seria a fórmula para o alcano, para o alceno e para o alcino? Vamos fazer a conta. Se for 5 carbonos, 6 carbonos, C6. Quantos hidrogênios teria? 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. Nesse caso aqui, C6H, 2 vezes 6, 12. No de baixo, C6H, 2 vezes 6, 12 menos 2, 10. E aí você representaria cada uma dessas estruturas. No caso das cadeias fechadas, basta a gente observar a nomenclatura, porque tem ciclo bem simples. A cadeia é fechada, ciclo. Ano, porque lembra de alcano, que só tem ligação simples. Enos, porque lembra de alceno, que só tem ligação dupla entre os carbonos. E ciclinos, porque tem ligação tripla entre os carbonos. Ok?